Olá, sejam todos bem-vindos à lista de exercícios de matrizes. Então vamos lá, o primeiro é para a gente esquentar. Crie uma matriz de 2 por 2 de números inteiros, populacione-a usando o laço para e, por fim, apresente todos os valores na tela. Então, como agora a gente deve percorrer a primeira linha, aí todas as colunas dessa primeira linha, a segunda linha, aí todas as colunas dessa segunda linha e assim por diante, então a gente vai usar dois laços para. O laço para mais externo é responsável por pular a linha, pela linha, e o laço para mais interno é o responsável por percorrer as colunas. Então, vamos começar com as declarações. Inteiro, mate de 2 linhas por 2 colunas. Vamos criar aqui o contador do laço para mais externo e o contador do laço para mais interno. Vamos criar o laço para. Para i começa valendo 0, enquanto i for menor do que 2, porque são duas linhas, então é a linha 0 e a linha 1. E agora i recebe i mais 1. Faça. Faça o quê? Vamos entrar no outro laço para percorrer as colunas da respectiva linha. Então, para, j começa também valendo 0, enquanto j for também menor que 2, por quê? Porque nessa matriz a gente só tem duas colunas, e j recebe j mais 1. Faça. Faça o quê? Vamos pedir para o usuário digitar alguma coisa. Então, escreva, digite um valor. E agora o leia. Leia o nome da variável, mate, na posição i, j. Em outras palavras, na linha i e na coluna j. E agora o fim para e o fim para. E terminamos aqui o código para a gente populacionar a nossa matriz. Agora nós vamos apresentar. Então, depois que a matriz está populacionada, vamos apresentar. É a mesma coisa, vamos usar o laço para mais externo para percorrer as linhas e o laço para mais interno para percorrer as colunas. Então, para, i começa valendo 0 também, enquanto i for menor do que 2, i recebe i mais 1. Faça. Agora, o laço para mais interno, para j começa valendo 0, enquanto j for menor do que 2, e j recebe j mais 1. Faça também. Escreva, e agora é só escrever o valor de cada célula. Então, a gente pode deixar bonitinho e fazer assim, ó. Posição, né? Então, mate na posição, vírgula, i, vírgula, j, dois pontos, vírgula, mate, i, j. Ok? Podemos trocar isso aqui e deixar ele simples. Podemos fazer só dessa forma aqui, ó. Já está bom. Então, né, a cada escreva ele vai apresentar o valor que está na posição IJ. Ou a gente pode fazer dessa forma e ele vai escrever assim, mate na posição, né, aí entre colchetes, o valor de I, depois entre colchetes, o valor de J, dois pontos, e aí o que tiver na célula. Isso fica mais bonitinho. Fim para, fim para. E terminamos o nosso exercício 1. Eu sugiro que vocês, depois de fazerem os exercícios, a lista de exercícios, tentem fazer em C também. Já vai treinando C. Ok? Então vamos para o segundo exercício. O segundo exercício é fazer o teste de mesa para esse primeiro exercício aqui. Então vamos lá, vamos fazer o teste de mesa. Nós vamos começar aqui o nosso programa, o nosso algoritmo, e a gente tem a declaração mate de 2 por 2. Como a gente pode representar isso no nosso teste de mesa? A gente pode representar dessa forma aqui, ó. Nosso mate 00, 01, 10 e 11. Ok? Ou a gente pode deixar um pouco mais bonitinho e dizer que o 00, 01, 10 e 11 pertencem à variável mate. E aí as variáveis contadoras dos laços para i e j. E a gente começa aqui, ó. Vamos entrar no primeiro para.
Então, no primeiro par, a gente tem que I começa recebendo 0, então I começa valendo 0, então o valor inicial de I é 0. Em seguida, a gente tem a comparação. I é menor do que 2, 0 é menor do que 2, verdade. Então, a gente vai entrar no laço para e a gente vai encontrar um novo laço para, o laço para mais interno, na qual a gente começa aqui com J recebe 0. Então, nesse ponto, J também passa a valer 0. Em seguida, a gente tem a comparação. J é menor do que 2, é verdade, porque o J vale 0, 0 é menor do que 2. Então, a gente vai entrar no laço. E quando a gente entra no laço, tem um escreva. Escreva, digite um valor. Então, vai apresentar na tela. Digite um valor. Leia, mate na posição I, posição J, que é a mesma coisa que dizer leia, mate na posição I vale 0, J por enquanto vale 0. Então, leia, mate na posição 00. Vamos supor que na posição 00 o usuário vai digitar 4, um número qualquer. Então, está aqui o número 4, a posição 00 de mate passa a valer 4. Na linha seguinte, chegamos no fim para do laço mais interno, do para interno. Então, a gente tem um incremento da variável j. J recebe j mais 1. Portanto, a partir desse ponto, se j valia 0, 0 mais 1 vale 1. O i continua valendo 0, porque a gente não alterou o valor de i. Agora, a gente vai subir no laço para mais interno e fazer a comparação de novo. J é menor do que 2? J vale 1 agora. 1 é menor do que 2, então a condição é verdadeira. Portanto, vamos entrar no laço de novo. E a gente tem o escreva, digite um valor. O usuário agora vai ter que digitar um valor em leia, mate, na posição I, J. E isso significa leia algo que está na posição I continua valendo 0, é só ver ali a linha de cima, e o J vale 1. Então, vamos supor que o usuário digite 2. Então, agora na posição 0, 1, tem o número 2 que o usuário digitou. O resto continua com os mesmos valores, porque nada mudou. Agora, entramos de novo no fim para. No fim para, a gente tem o incremento da variável j. J valia 1, agora 1 mais 1 vale 2. Os outros valores continuam os mesmos. Agora, sobe de novo para o laço para mais interno. A gente vai ter a comparação. J é menor do que 2? J vale 2. 2 não é menor do que 2. Então, essa condição agora é falsa. Se é falsa, eu vou sair do laço mais interno e agora eu vou novamente para o fim do para do laço mais externo. No fim do para, que é esse ponto aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Incrementar o valor de i. Porque a gente chegou no fim do laço para, quando chega no fim do laço para, a gente tem um incremento da variável desse laço. I recebe i mais 1. I valia 0, agora então i passa a valer 1. O j vale 2, isso aqui vale 2, isso aqui vale 4, porque o resto não mudou. Agora vai ser feita a verificação. I é menor do que 2? I vale 1. 1 é menor do que 2, então a condição é verdadeira, vamos entrar no laço. Agora que eu entrei no laço, eu vou começar de novo o laço para. Se eu vou começar o laço para tudo de novo, então eu inicializo o j novamente. J passa a valer 0. Então agora o j vale 0. Agora que o j vale 0, vai ser feita a comparação. J é menor do que 2? 0 é menor do que 2, então a condição é verdadeira. Eu vou entrar no laço. Uma vez que eu entrei no laço, tem o escreva, digite um valor. Então, vai ser apresentado na tela, digite um valor. E eu esqueci de escrever aqui, ó, digite um valor. O resto continua a mesma coisa. Vai ter o leia, o que estiver em mate e j. Quais são os valores de i e de j? O i agora vale 1,
e o j agora vale 0. Então agora eu tenho que digitar alguma coisa e o que for digitado vai ser colocado na posição 10. Vamos supor que o usuário digitou 7. Então na posição 10 eu digito 7 e o resto continua com seus mesmos valores. Depois desse leia, eu chego no fim do par interno, eu tenho o incremento do j. j recebe j mais 1. Portanto, se o j valia 0, agora o j vale 1. Então, j valia 0, agora vale 1. Agora eu vou fazer a comparação. J é menor do que 2? Verdade, j vale 1, 1 é menor do que 2. Então, eu vou entrar no laço. E vou ter um escreva novamente. Escreva, digite um valor. Agora eu não vou esquecer, digite um valor. E vou ter um novo leia. Leia, mate na posição I, J. Portanto, eu tenho um leia na posição mate, I vale 1 e o J vale 1. Então, agora o que o usuário digitar vai ser colocado na posição 1, 1 da minha matriz. Vamos supor que o usuário digitou 9. Então, na posição 1, 1 tem um 9. E o resto eu simplesmente repito porque não mudou. Agora, eu tenho o incremento do J. Então, J recebe J mais 1. Se J valia 1, agora J passa a valer 2. J passa a valer 2. Vamos subir novamente para o início do laço para mais interno. Vou fazer aqui a comparação. J é menor do que 2? J vale 2. 2 não é menor do que 2. Então, essa condição é falsa. Então, eu saio desse laço. Vou sair do laço. Quando eu saio desse laço aqui, eu venho para cá, né? Então, esse J menor que 2 foi falso. Eu saí desse laço, venho para cá. Como eu cheguei no fim do laço para mais externo, então agora eu tenho um incremento da variável I. Então, I recebe I mais 1. Se I valia 1, agora I vale 2. Então, eu tenho isso aqui, ó. I vale 2, J vale 2. Agora eu vou subir aqui novamente nesse laço para mais externo e vou fazer a comparação. I é menor do que 2? I é menor do que 2? O valor de I é 2. 2 não é menor do que 2, então é falso. Se essa condição é falsa, agora eu vou sair do laço para mais externo. Então, essa condição aqui foi falsa, eu saio do laço para mais externo e continuo o meu código. Agora eu vou entrar no código para fazer a apresentação do que vai ser colocado na tela. Então, vamos lá. Eu entro aqui no meu laço para. Agora, o meu laço para começa valendo 0. Então, o I passa a valer 0 novamente. Vou fazer a comparação. I é menor do que 2? 0 é menor do que 2. A condição é verdadeira. Eu vou entrar no laço. E vou começar o meu laço para mais interno. Eu tenho que J recebe 0. Entrei aqui, ó. I é menor do que 2? É menor do que 2. Eu entro aqui e agora eu tenho que J recebe 0. J vale 0. Agora eu faço a comparação. J é menor do que 2? J é menor do que 2 porque o valor de J agora é 0. Então eu vou entrar no laço para mais interno. E vou fazer o quê? Apresentar esse escreva aqui, ó. Então, eu tenho esse escreva. Então, ele vai ser apresentado na tela. Mate, abre o colchetes. Agora, o valor de I é 0. Fecha colchetes, abre colchetes. O valor de J, agora J vale 0 também. Fecha colchetes, 2 pontos. E agora, o que tiver em mate na posição IJ. I vale 0, J vale 0, então na posição 0, 0. O que está na posição 0, 0? O número 4. Aqui, ó, essa é a posição 0, 0. Então é isso que é apresentado na tela. Em seguida, eu chego aqui no fim para mais interno. Tenho o incremento do J. J recebe J
mais 1. Se j valia 0, agora j vale 1. Agora é feita a comparação. J é menor do que 2? Verdade, porque o j vale 1. 1 é menor do que 2. Então, eu vou entrar novamente no laço. E vou apresentar a seguinte mensagem. Mate na posição I vale 0, fecha colchetes. Na posição J, J vale 1, 2 pontos. E vai apresentar o que está na posição 0, 1, que é essa aqui. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ele vai apresentar o número 2. Agora eu chego no fim do laço para mais interno. Eu tenho um novo incremento do J. J recebe J mais 1. Se J valia 1, agora vale 2. Agora eu subo novamente no laço para mais interno e faço a comparação. J é menor do que 2, J vale 2. 2 não é menor do que 2, então é falsa essa condição. O que acontece então? Se essa condição aqui é falsa, eu termino o meu laço para. Eu cheguei no fim para do laço para mais externo, então eu tenho um incremento da variável I agora. Então, I recebe I mais 1. I valia 0, agora I vale 1. Agora vai ser feita a comparação. I é menor do que 2, I vale 1. 1 é menor do que 2, verdade. Então, eu vou entrar no meu laço para e vou começar novamente o laço para mais interno. Então, J recebe 0. Então, J vale 0. Vai ser feita a comparação. J é menor do que 2? Sim, porque agora o J vale 0. Então, a gente vai entrar novamente nesse laço para. Ele vai pedir para escrever isso. Então, o que vai ser escrito? Mate I vale quanto? 1. E o J? J vale 0. Então, ele vai escrever essa mensagem e vai apresentar o que está na posição 1, 0 da minha matriz. Essa é a 0, 0, 0, 1, 1, 0. Essa aqui é a 1, 0. Vai apresentar o 7. Agora eu chego no fim do meu laço para, tenho um incremento do contador. Então, J, que valia 0, agora vai valer 1. Vai subir novamente na comparação do laço para mais interno. Vai verificar. J é menor do que 2, J vale 1. 1 é menor do que 2, então é verdade. Vou entrar novamente no laço. Agora que eu entrei novamente, ele vai executar esse escreva. Então, ele vai fazer o quê? Vai apresentar a seguinte mensagem. O valor de J agora é 1. 2 pontos. O que está na posição 1, 1? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tem esse 9. Então, ele vai apresentar um 9. Agora eu chego no fim do laço para, eu tenho novamente o incremento do contador. Agora, se o J valia 1, agora o J vale 2. Vou voltar lá em cima no meu laço para mais interno e comparar. J é menor do que 2? 2 é menor do que 2? Não, 2 não é menor do que 2. Então, essa condição é falsa. Eu vou sair do meu laço para mais interno. Então, eu saí desse laço para mais interno porque essa condição foi falsa. Então, eu saí para cá e aí eu continuo para cá. Opa, tem um fim para do laço para mais externo. Então, eu tenho um incremento da variável I. Vamos lá. I recebe I mais 1. Se o I valia 1, agora o I passa a valer 2. 2. Vai ser feita a comparação. I é menor do que 2? I vale 2. 2 é menor do que 2? Não, não é menor. Então, a condição é falsa. E eu saio do laço para mais externo. Essa condição é falsa. Eu saio para cá e acaba o meu algoritmo. E acabou o meu programa. Então, o que apareceu na tela? Apareceu isso aqui, ó. Mate 00 é 4, mate 01 é 2, mate 10 é 7, mate 11 é 9. Muito legal. E assim terminamos o exercício 2.
Para os exercícios 3 e 4, ficaria mais interessante fazer em C++, porque em C a gente tem o printf, e quando um printf é executado em seguida do outro, o que ele deve apresentar? Ele vai apresentar na mesma linha do printf anterior, a não ser que você coloque um /n, que é o símbolo para pular de linha. Aqui no nosso português estruturado, a gente não tem isso. Cada escreva a gente está considerando que vai pular uma linha. Então não vai ficar muito bonito na hora de apresentar o nosso resultado. Se fosse em C, a gente faria da seguinte forma. A gente declara a nossa matriz de 3×3, a gente tem o laço para, que é o laço for, mais externo e mais interno, normal. Isso aqui representa o escreva e esse representa o leia, muito semelhante ao que a gente está trabalhando. Só que na hora de apresentar, olha lá, quando eu entrar nesse laço para, mais interno, esse printf aqui vai mostrar o que está na posição IJ. Então, inicialmente, ele mostra o que está na posição 00. Quando chegar aqui no fim e ele voltar aqui para cima e executar o printf novamente, como não tem um /n aqui, o próximo valor ele vai colocar em seguida ao valor anterior, na mesma linha, sem pular a linha. Então, o que estiver na posição 00 vai colocar numa linha, aí na posição 01 ele vai colocar na mesma linha, aí quando o J valer 2, o que estiver na terceira posição, que é o 02, vai colocar na mesma linha. Quando o J valer 3 e ele sair daqui, esse printf /n vai pular uma linha. Quando eu voltar aqui para cima e o I valer 1, então ele vai agora imprimir, vai entrar aqui, né? E vai imprimir o que estiver na posição 10, 11 e 12, todos na mesma linha, porque não tem /n aqui. Quando eu terminar de apresentar o que está na posição 10, 11 e 12, vai sair desse laço para, vai vir para cá, esse /n pula uma linha, e aí o que tiver na linha 2, né, quando o laço para vier aqui novamente, o I valer 2, então ele vai apresentar os valores na posição 20, 21 e 22, todos na mesma linha. Ok? Tentem copiar esse código num DevC ou num CodeBlocks, por exemplo, e executa ele, é muito bacana. Vai ficar bonitinho. Esse /t aqui, ele dá um tab entre um valor e outro. Então, você vai ter uma representação de uma matriz bem bonitinha. Certo? Mas a gente não vai fazer aqui em C, a gente vai fazer em português estruturado. E no português estruturado, aqui tudo vai ficar muito parecido, essa primeira parte. Só a segunda parte que não vai ficar muito legal, porque a gente não tem aqui o /n, né? O nosso escreva, a gente já pressupõe que ele pula a linha. Então, a gente vai fazer uma coisinha feia, mas sabendo que em C dá para fazer de forma mais bonita. Então, vamos lá. Então, a primeira parte do algoritmo é muito parecida com a do exercício anterior, exceto que a nossa matriz agora é de 3×3, e ela é do tipo real, que em C é float. E aí eu tenho aqui os contadores I e J normalmente. A outra diferença é que no meu laço para é enquanto I for menor do que 3 agora, porque eu tenho que percorrer a linha 0, 1 e 2. Aqui é a mesma coisa, enquanto J é menor do que 3, porque eu tenho que percorrer as colunas 0, 1 e 2. E aqui ele vai pedir para ler. Só na hora de apresentar que não vai ficar muito bonito, a gente vai ter que usar um laço para só. Então, I recebe 0, enquanto I for menor do que 3, I recebe I mais 1. E para que o exercício apresente o resultado na forma de uma matriz, como a gente gostaria de fazer, a gente não tem muita escolha, né? A gente vai ter que fazer isso aqui, né? I 0, vírgula, espaço, mate I 1, espaço, mate I 2. Ainda bem que o exercício não pede uma matriz de 6×6, por exemplo, senão ia ficar uma coisa muito feia. Fim para. Mas é importante a gente entender que se a gente fizesse isso em C, alguma outra linguagem como Java, a gente conseguiria fazer de uma forma um pouco melhor. E o fim aqui. No exercício 4, a gente tem o mesmo problema do exercício 3 em relação ao português estruturado, que em C++ fica mais bacana a gente fazer o resultado, apresentar o resultado. Então, a gente tem aqui em C, a gente cria a nossa matriz de 3×2, 3 linhas por 2 colunas, e a gente preenche e populaciona a nossa matriz como a gente fez anteriormente.
Então, a gente tem aqui o I que representa a linha e o J que representa a coluna. O diferencial está aqui na hora de apresentar. Na hora de apresentar, eu vou considerar o I como sendo a coluna. Então, esse primeiro laço for mais externo vai representar a coluna da minha matriz. E o interno vai representar a linha. Então, no fim, o que eu estou fazendo é invertendo a ordem de apresentação. A minha matriz continua tendo 3 linhas por 2 colunas, mas na hora de apresentar, eu estou apresentando de forma invertida. Então, meu I começa valendo 0, o J começa valendo 0. Então, eu vou apresentar o que tiver na posição JI, 0, 0. Então, o que tiver na posição 0, 0 da minha... Vamos supor que a minha matriz esteja dessa forma. Então, ele vai apresentar o 3. Agora, o J passa a valer 1 e ele volta para cá. O que eu vou apresentar? Agora eu vou apresentar o que está na linha 1 e na coluna 0. Então, vou apresentar o que está na linha 1, coluna 0. Eu vou apresentar esse 1. Só que esse 1 eu vou apresentar na mesma linha que o 3. Então, ele vai apresentar o 3 espaço 1. Agora, o J passa a valer 2. Eu volto aqui para cima e vou apresentar o que está na linha 2, 0, porque o I vale 0. Então, o que está na linha 2, 0 é esse 4. Só que esse 4 eu vou apresentar do lado do 1, porque eu ainda não pulei linha. Então, eu estou apresentando o 3, sem pular uma linha com barra N, eu apresento 1. Sem pular uma linha com barra N, eu estou apresentando o 4. Quando o J passar a valer 3, né, essa condição é falsa, eu saio desse laço para, ou do laço for, e pulo uma linha. Agora eu vou pular uma linha. E agora, eu cheguei aqui no fim desse meu laço for, o I passa a valer 1. Então agora o I vale 1, volta aqui dentro, o J vale 0, e eu vou apresentar agora na próxima linha o que está na posição 0 e vale 1. Então o que está na posição 0, 1. O que está na posição 0, 1 é o 7. O 7 eu estou apresentando aqui na segunda linha. Agora que eu venho aqui, o J vale 1, eu vou voltar para cá e vou apresentar o que está na linha 1, porque o J vale 1, e na coluna 1, porque o meu I está valendo 1 agora. Então, o que está em 1, 1? É esse 8 aqui. Então, o 8 eu vou colocar do lado do 7, que está na segunda linha. Vem para cá. Agora, o J vale 2, venho para cá. Eu vou apresentar agora do lado daquele 8 o que está na posição 2, quer dizer, na linha 2, e na coluna 1, porque o I vale 1. O que está na linha 2, coluna 1, é esse 1 aqui. Então, esse 1 eu vou apresentar do lado do 8. Então, eu apresentei ele aqui. E aí termina os meus 2 laços e o código está bonito aí, está bonitinho. Se eu fizer esse exercício agora em português estruturado, ficaria dessa forma, né? Então, o início aqui é o mesmo para todos os exercícios, considerando aqui que a minha matriz tenha 3 linhas por 2 colunas. Então, ele vai preencher todas as células da minha matriz normalmente. Só que na hora de apresentar, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui. Então, eu estou colocando um laço para só, que é também desnecessário aqui no nosso exemplo. Mas o importante é que agora ele vai apresentar, da primeira vez que o I vale 0, o que tiver na posição 0, 0, 1, 0 e 2, 0. Então, ele vai apresentar na mesma linha o que está na posição 0, 0, 1, 0 e 2, 0. Esse 3, 1 e 4 do nosso exemplo vão ser apresentados na mesma linha. E quando o I valer 1, volto para cá, ele vai apresentar o que está na linha 0, 1, 1, 1 e 2, 1. Então, ele vai apresentar o que está na linha 0, 1, 1, 1 e 2, 1 em uma mesma linha. Então, ele vai apresentar o 7, o 8 e o 1 na mesma linha. E aí, ele vai dar a impressão de que inverteu aqui a nossa matriz. Vamos para o próximo exercício. No exercício 5, está sendo pedido para criar uma matriz de 2 por 3, como essa aqui, por exemplo, e populacionar usando o laço para. Então, a gente vai populacionar a nossa matriz. Por fim, deve-se calcular e apresentar a soma de cada linha. Então, só depois de ter sido populacionado, a gente tem que fazer
a soma de cada linha e apresentar a soma de cada linha. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai começar declarando a nossa matriz de 2 por 3, normalmente. Como a gente vai usar laço para aninhado para populacionar a nossa matriz, então a gente criou aqui as variáveis i e j, e eu vou criar uma variável para fazer a somatória de cada linha. Eu poderia fazer uma para cada um, só que como eu tenho que apresentar um e depois o outro, eu posso usar a mesma variável. Então, para populacionar a nossa matriz, a gente já está sabendo, a gente já está dominando, né? Tem um laço para dentro do outro. O laço para mais externo ele vai representar a nossa linha. O laço para mais interno vai representar a nossa coluna. E ele vai pedir para populacionar cada uma das partes. Agora, a gente vai fazer a somatória. Como a gente faz a somatória? Vamos lá. A gente vai criar um laço para, um dentro do outro também, para poder ler cada uma das células da nossa matriz. O segredo aqui é que na hora que a gente entrar no nosso laço para mais interno, quando a gente começou a entrar aqui, a gente começa a fazer a somatória. Então, antes de iniciar esse laço para mais interno, a gente diz que essa variável começa valendo 0, e aí aqui a gente pega o valor que está na matriz e usa para incrementar a nossa somatória. Então, vai ficar da seguinte forma, ó. Para, i começa valendo 0, enquanto i for menor do que 2, porque só tem duas linhas, i recebe i mais 1, faça. Agora, nesse ponto, eu vou inicializar minha variável som com 0. Som de soma, né? Para, o j começa valendo 0, enquanto o j for menor do que 3, porque agora a gente tem aqui 3 colunas, e j recebe j mais 1, faça. E aqui a gente vai pegar o valor que está na matriz na posição i e j e incrementar a nossa somatória. Então, a nossa somatória recebe o valor da nossa somatória mais o que estiver na posição mat de i, j. Pronto. Ao final desse laço para aqui, ao final desse laço para aqui, o valor de som vai ser o valor da somatória da minha linha inteira. Eu começo na minha primeira linha 0, som vale 0. Aí eu vou na posição 0, 1 e somo aqui. Pego o valor que está aqui e somo com o valor atual de som, que é 0. Aí da próxima vez que j valer 1, eu vou pegar o valor que está aqui em som e vou somar com o que estiver na posição 0, 1. Depois com o que estiver na posição 0, 2. Quando eu sair desse laço para, significa que eu acabei de percorrer todas as minhas colunas. Como eu acabei de percorrer todas as minhas colunas, é hora de eu apresentar o valor que está em som. Ele vai apresentar a somatória daquela linha. Agora eu vou chegar aqui nesse fim para, o meu i vai passar a valer 1 agora, eu volto aqui para cima, como o i é menor do que 2, eu entro aqui e o som passa a ser 0 novamente. E agora eu vou fazer a somatória, mas da próxima linha, o que estiver na posição 1, 0, depois 1, 1, depois 1, 2. Quando eu sair desse laço para, eu fiz a somatória da minha segunda linha. Então é só eu apresentar agora o valor da somatória da minha segunda linha. Simples assim. Muito bacana, né? E o fim aqui. E terminamos o exercício 5. Sempre que tiver dúvida, faça um teste de mesa ou rascunhe no papel o resultado. Eu falando, pode parecer claro ou pode parecer confuso, dependendo de como esteja o teu nível de compreensão de matrizes. Se você tiver com um pouco de dificuldade ainda, então a minha explicação pode parecer um pouco confusa ainda. Então é interessante você pegar um lápis e papel e fazer um rascunho desse resultado aqui para ver que funciona. Ok? Então vamos para o próximo exercício. No exercício 6, pede-se para criar 3 matrizes de 3 por 3. Uma chamada mat1, uma chamada mat2 e uma multi. Em seguida, é para a gente populacionar o mat1 e o mat2. E, por fim, a matriz multi vai representar a multiplicação de cada posição de mat1 com cada posição de mat2. Então, por exemplo, se o mat1 tiver
esses valores aqui, o mat2 tiver esses valores aqui, então essa outra variável vai ser da seguinte forma. Pega-se o valor que está em 00 dessa e multiplica-se com o que está na 00 dessa e coloca-se na posição 00 dessa matriz. Aí a gente pega o que está na posição 01 dessa matriz, multiplica com o que está na posição 01 dessa matriz e coloca na posição 01 dessa matriz. Depois o que está na 02 dessa, com a 02 dessa, coloca na 02 dessa. E assim por diante. A gente pode populacionar essas duas matrizes aproveitando o mesmo laço para aninhado. Ou a gente pode fazer separado. A gente pode populacionar separadamente cada uma das matrizes. Eu vou começar populacionando separadamente cada uma das matrizes e depois eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeiro vamos declarar as matrizes aqui. Inteiro, mat1 de 3 por 3, depois mat2 também de 3 por 3 e depois multi também de 3 por 3. Vou criar aqui também as variáveis i e j, que vão ser as contadoras aqui, os contadores. Agora vamos criar um laço par aninhado para populacionar o mat1 e depois para populacionar o mat2. Então vamos lá. Olha lá. Criamos aqui, né, o nosso laço par aninhado e enquanto i for menor do que 3, enquanto j for menor do que 3, eu populaciono o mat1. Depois, eu faço a mesma coisa para o mat2. Fiz a mesma coisa aqui para o mat2. Então, esse trecho de código populaciona a primeira matriz, esse trecho aqui populaciona a segunda matriz. O que eu posso fazer é aproveitar o mesmo laço para as duas coisas. Então, poderia fazer da seguinte forma. Digite um valor para mat1 e ele faz isso aqui. Em seguida, digite um valor para mat2 e ele faz isso aqui. Pronto. Então, dessa forma, a gente populaciona ao mesmo tempo os valores da primeira matriz e da segunda matriz. E agora, a gente vai fazer um outro laço para fazer a multiplicação do que tiver em cada célula de uma matriz com cada célula da outra matriz e colocar na respectiva célula da outra matriz, da terceira matriz. Vamos criar um laço para dentro do outro para a gente percorrer todas as células, né, da matriz. Então, para i começa valendo 0. Enquanto i for menor do que 3, i recebe i mais 1. Faça. Para j começa valendo 0. Enquanto j for menor do que 3 também, j recebe j mais 1. Faça. E agora eu posso fazer o cálculo diretamente. Então, posso fazer assim. Multi na posição ij vai receber o resultado da multiplicação de mat1 na posição i, posição j, vezes de mat2 na posição i, posição j. Simples assim. Pronto. Com esse laço para, eu crio aquela minha multiplicação que eu queria fazer aqui de acordo com o enunciado. E aí, se eu quiser apresentar depois na tela, eu apresento com um novo laço para. Ou posso fazer diretamente aqui. Poderia fazer assim, ó. Escreva multi, posição i, j. Ou, de uma forma mais bonita, mat i, j, vírgula, vezes, ou vezes, bota um x aqui, mat 2 i, j é igual a vírgula esse resultado aqui. Então, ele vai apresentar o valor que está na célula IJ, com o símbolo X, depois o valor que está na célula IJ de mat2, e aí apresenta o resultado que está armazenado em multi IJ.
Ok? Então, dessa forma, terminamos essa lista de exercícios. Até o próximo vídeo.